quero apenas olhar os campos. Eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho. Eu quero coro e passarinho. Quero levar o meu canto a mim. Que precisar. Eu quero ter 1.000.000 de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1.000.000 de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero apenas um vento forte, levar meu barco pro rumo norte. E no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar. Quero levar o meu canto amigo a qualquer que precisar. Eu quero ter 1.000.000 de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1.000.000 de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero amor decidindo a vida, sentir a força da mão amiga. Meu irmão, um sorriso aberto, se ele chorar, quero estar por perto. Quero levar o meu canto a qualquer que precisar. Eu quero ter 1.000.000 de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1.000.000 de amigos e bem mais forte poder cantar. Venha comigo olhar os campos, cante comigo também o meu canto. Eu só não quero cantar sozinho. Eu quero coro de passarinho. Quero levar o meu canto a qualquer que precisar. Eu quero ter 1.000.000 de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1.000.000 de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero crer a paz no futuro. Eu quero ter um quintal sem muro. E o meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre. Quero levar o meu canto a qualquer que precisar. Eu quero ter 1.000.000 de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1.000.000 de amigos e bem mais forte poder cantar. Bom, vamos começar, pessoal. Está me ajudando aqui porque mudou a configuração um pouquinho. Mas, vamos lá. A gente vai falar hoje de ciclos e interconexões. A leitura terminou justamente falando sobre a palavra final. A gente até falou ali agora, né? Renovação. E a gente sabe que todo ciclo é uma renovação. Então, quando ele falou ali a última palavra, renovação, eu falei, opa, é isso aí. Se não é... Eu deixei isso, acho que é no... Não. Não era assim, é porque tem umas colinhas, mas aí eu vou ter que ser sem colinha, né? Tá bom, não tem problema não. Tá, joia, depois a gente passa. Então vamos lá, vamos começar aqui, eu vou tirar aqui, que aí eu já sei quais que vão.
ciclos próximos. Porque tem muita coisa interessante que não é só a questão espiritual, mas a gente vai falar a resolution. Eu acho que é isso aqui. Peraí, só um pouquinho, pessoal, que eu acho que eu sei fazer, porque vai ser legal para a palestra em si. Sim, aqui. Screen resolution, peraí, graphic options. Vamos ver se é esse aqui. Pode ser que seja esse aqui. É esse, consegui. Não sei o que aconteceu, mas agora sim. Às vezes é só um pouquinho de paciência, né? Então tá, então vamos lá começar a palestra. A gente começa um pouquinho mais tarde, então vocês me dão 5 minutinhos só a mais para a gente tentar chegar em tudo. Primeiro, o que são ciclos? Quem sabe? E para o pessoal da internet, hoje é dia, ao invés de Halloween, a gente está fazendo festa de Aleluia. Então todo mundo tem uma fantasia. Eu tirei a minha da cabeça, mas sou a profetisa Débora. Boa tarde. É aqui, né? Profetisa, guerreira, juíza. Mas eu resolvi só tirar o adesivo do cabeça, mas alegria, eu tenho certeza que os espíritos são sempre alegres com alegria. E nós hoje só temos espíritos elevados, não levados, mas elevados. Então, vamos lá. O que são ciclos? Quem sabe, assim, saberia dizer o que é um ciclo? Algo que... Períodos, começo, meio e fim. Um ciclo. Quem que já teve algum ciclo na vida? São fases. Fases. Alguns ciclos que a gente até quer quebrar, né, gente? Porque tem hora que a gente entra num ciclo vicioso até. Um ciclo que não se ajuda. Mas ciclos. Aí a gente vai ver ali. Ciclo é uma palavra com origem no termo grego, né? E a gente vai ver que significa uma série de fenômenos ciclos, ou seja, se renovam de forma constante. Então, tudo vai se renovando sempre. Nada fica estagnado. O que se estagna fica estragado, né? Como se diz. Então, é o dever as coisas se renovarem. Existem ciclos naturais? O que vocês acham? Sim. Tem ciclos que são naturais, sem precisar o homem... Ok. Então, o que são ciclos naturais? Eu acho legal, porque isso aí a gente vê na natureza, né? Tudo ocorre em ciclos, é expansão, né? E a gente vai olhando que no universo nasce, cresce, move, renova, tudo isso. Então, a gente vai ver, isso aqui é o nosso planeta, né? A vegetação e o gelo. Está sempre, assim, expandindo, indo, voltando, como o coração. Então, tudo tem um ciclo. Existe, a gente vai colocar aqui alguns só para ter uma ideia. Quem estudou aqui, quem lembra dessa fase? Ciclo do oxigênio. Não é assim? Aí a gente vai olhando lá os animais para ver que está tudo interconectado. Se uma peça falta, o todo deixa de funcionar como deveria, né? Então, a gente vê que a gente precisa dos animais, a gente respira, o gás carbônico é liberado, as plantas absorvem, tem a fotossíntese, aí depois traz o oxigênio, a gente respira o oxigênio, então tudo é interconectado, nada é por si. Quem lembra aqui do ciclo da água, né? A gente estudou isso na escola. A água, né? Começa, a gente vê que a água vem do solo, vem das montanhas, acaba ali no oceano, vem a evaporação, não é assim? Depois tornam as nuvens às vezes são levadas para neve, aí volta para a Terra. Então, tudo é um ciclo. A natureza tem ciclos. A gente sabe que existe ciclo lunar, ou ciclo lunar, por exemplo, duração de 19 anos. Aí a gente vai indo ciclos. Então, tudo isso, por quê que a gente está falando disso? Porque também existe os ciclos dos planetas, os ciclos evolutivos. A Terra, será que a Terra sempre foi assim? Não, a Terra já foi um planeta primitivo. Então, a gente vê que a Revista Espírita, 1864, Kardec, a gente vai ver que a Terra já foi um mundo primitivo. Não é mais. Mas então a gente vai passando. Mundo primitivo, será que a maioria dos espíritos são bons? Existe mais a bondade, a felicidade? Ou mal? Primitivo, né? A expiação e provas, onde que a gente está? No segundo. Chegando ali. O planeta Terra, nesse momento, está ali, expiação e provas, onde o mal ainda reina, certo? Nós estamos passando agora para a regeneração. Não é que a gente vai sair daqui e pular para um outro planeta. É esse planeta, vai se renovando, um novo ciclo.
Regeneração, existe mais bem ou mal? Mais bem. Ainda é um equilíbrio. Olha para você ver, a gente está torcendo para chegar lá. É bem no meio. Não é acabar a pandemia, Melhora um pouquinho. Vamos lá para o planeta feliz. Será que existe o mal no planeta feliz? Ainda existe. Só que o bem prevalece. E os planetas puros? Aí sim. Realmente. É o nosso sonho. Então, quer dizer, a gente vai vendo que a gente vai passando esses ciclos e a gente tem que lembrar que não é só os habitantes da Terra que vai fazer esse planeta evoluir. Os habitantes também, os nossos amigos. Então, não adianta fazer exorcismo e mandar eles embora. Não é assim. O amor tem que ser para todos. Aqueles que ainda estão também na nossa camada. Ciclo da vida. Nascer, morrer. Quer dizer, nascer, viver, morrer, renascer. Não é a reencarnação? É um ciclo também. Não se acaba. Correto? Esse aqui é o túmulo de quem lá? Kardec. Onde que está? Quem lá? Père Lachaise. Père Lachaise, em Paris. Né? Ele está lá. O túmulo, não ele. Essa a gente mostra a reencarnação. Eu acho essa figura bem interessante, né? Porque quem é que tem medo da morte? De vez em quando, né? De vez em quando a gente fica meio assim, não quero ir hoje não. Eu também não, a gente quer ficar aqui um tempo. É bom ficar aqui até um planeta lindo, cheio de coisas boas. Mas na hora que for, é certeza. Tá? Pagar taxa e morrer são duas coisas certas. Mas a gente não tem que se preocupar, porque nós sabemos que também será um ciclo, será uma parte da nossa existência. Qual o objetivo, então? Essa é uma pergunta no Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Sempre progredir, né? Então, porque às vezes a gente pergunta, meu Deus, essa luta toda, isso nasce, acorda, levanta, trabalha, vem, depois pega uma doença, depois... É uma vida, nesse planeta, a maioria são de dificuldades, são de provas e expiações, por isso mesmo o nome, né? E pensa num planeta feliz. Será que a pessoa vai querer ficar lá, escutando harpa, comendo uva? Não. Aí é que eles vão vir para cá como missionários para nos ajudar. Né? Então a gente nunca vai querer parar de trabalhar em prol do bem, né, do amor. Mas qual o objetivo? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, a expiação. Para outros, missão. Então, quer dizer, é para a gente chegar lá. Será que tem mérito a gente chegar em qualquer coisa boa? Você sente bem se você vai numa corrida, mas aí alguém te pega de carro, te leva até o final e deixa ali um quarteirão antes da corrida. Aí você chega lá na linha de chegada, ninguém sabe que você pegou o carro e todo mundo está ali lutando, correndo. Será que você vai sentir que você mereceu chegar lá? Não, que você cortou. Foi um atalho falso. Agora, aqueles que deram duro danado, na hora que você atravessa a linha de chegada, quem aqui já correu, fez algum concurso, qualquer coisa, e a gente consegue, não é bom a gente saber que mereceu, que tem, é isso. Tem outras partes, mas aí eu quero falar sobre esses ciclos naturais, certo? A gente vai falar de várias coisas para a gente entender o que é esse negócio de ciclo e interconexão. Quem lembra dessa frase? Vegetal é um produto, quem é que vai e come vegetal? O grilo. Depois vem o sapo e come o grilo. Depois vem a cobra e come o sapo. Aí vem o gavião e come a cobra. Certo? Esse seria os decompositores. Começa aquela linha dos predadores. Certo? Então a gente vai vendo essa cadeia. Se a gente interrompe essa cadeia, será que acontece? Tem alguma consequência? Porque são ciclos naturais, certo? Então a gente vai vendo e vamos lá no outro aqui. Porque a pergunta é essa. Existem ciclos que nós interrompemos? Será que a gente interrompe alguns ciclos naturais? Com certeza. Tem o produtor, tem o consumidor primário, o consumidor secundário, e aí vamos lá. Aqui está um exemplo que eu quero contar a história do parque de Yellowstone. Quem sabe a história dos lobos no parque de Yellowstone? Né? Então vamos nessa... Você já ouviu falar? Oi? Muito interessante. Muito interessante. Então vamos só dar uma historinha nesse, só para a gente ver como e olhar na nossa vida. Que ciclo será que eu estou intrometendo? Que ciclos que eu faço parte? O
que é bom para mim, onde será que é o meu lugar, qual o meu papel nesse planeta, né? Então, Yellowstone, quem ainda não foi, é um parque nacional aqui nos Estados Unidos, talvez o mais visitado. É um parque, eu quero ir, com certeza, ainda não fui. Mas ali está mostrando o mapa, né? O Yellowstone fica bem ali no meio, entre o estado de Idaho, Montana e Wyoming. E geralmente são lugares que a gente pensa Nova York, Las Vegas, não sei o quê, mas a gente não pensa nesses lugares magníficos, né? Aí para quem quer saber mais onde é, o parque seria ali, ó. Tá vendo? Bem ali no meiozinho mesmo. Então, a gente vai ver que né? Muitas pessoas falam, nossa, quero conhecer tanto lugar bonito. Eu vou passar algumas imagens só para vocês terem uma ideia de como esse parque é, né? Olha que cenários magníficos. A gente pode ir até de carro, né? Demora, mas são lugares lindos, porque tinha vulcão, a gente vai ver que é maravilhoso. Essas são só algumas imagens para a gente ver que obra de Deus maravilhosa. E tem acampamentos, com certeza, dopar de manhã com um bicho desse assim no seu acampamento, né? Aí a gente Mas é comédia. É comédia. fantástico. Isso é comédia, né? Né, os lugares parecem que a gente está no outro planeta, mas é o nosso planeta. Né? Só para a gente ter uma ideia. Então vamos lá, 1872, esse parque foi criado. E aí naquela época foi criado esse parque, e as pessoas da época, é claro que elas querem plantar, elas querem, né? Vamos colocar o moderno. Quando você coloca o moderno, você tem que tirar algo que já tem na natureza. Quando você começa, mesmo que tinha alguma proteção aos animais, as pessoas da época ali, eu estou resumindo uma história linda, né, tentando colocar em 3 minutos, mas o lobo cinzento, na época, aquele lobo lindo, ele foi considerado um predador indesejável, né? Porque você acorda, você está tentando agora criar uma fazenda, você está criando uma colônia, não uma colônia, mas como se diz assim, um neighborhood, né? Um lugar, e os lobos começam o que o lobo gosta, né? Você começa agora a ter vaca, criação de ovelha, tudo isso. Então, os lobos foram considerados assim, olha, a gente não quer esses lobos por aqui. E começa a matança desses lobos. Começam agora a população a matar. A gente vê ali os homens da época, né, segurando uma pele do lobo. A gente vê que essa matança, ela vai até 1926. Então, foram muitos anos de quase extinção do lobo. Então, já não tinha lobo. O lobo é mau, gente? Não. De acordo com o Chapeuzinho Vermelho, né? Depende de quem a gente escuta a história. Se você vai ouvir só Chapeuzinho Vermelho, o lobo é mau. Quando você vai interrogar outras pessoas na história, nem sempre. Então a gente tem que olhar que nem sempre o que parece é. E existe sempre uma causa maior para tudo no mundo. Então quando eles tiram esse lobo, vai ter uma consequência. De primeira mão, o lobo é simplesmente indesejável. Certo? Com o tempo, o que acontece? Os lobos morrem, acabam os lobos. Porém, começa o problema, certo? Não tem mais lobo. Ali eu vou fazer mais ou menos algumas coisas que acontecem. Os lobos, geralmente, eles são predadores dos coiotes e dos os elks, como é que fala? Cervos, os cervos. Então você vê que o lobo mantém a população dos cervos, certo? Tudo é balanceado na natureza. E também dos coiotes. Tudo balanceado, com certeza. Então a gente vai ver que aí o lobo diretamente seria o predador desses dois, dos coiotes e dos cervos. Porém, agora não tem mais lobo. O que acontece quando não tem um predador maior? Multiplica muito mais o outro, correto? Começa os cervos a comer as plantas antes das plantas crescerem, porque agora tem muitos cervos. Vamos focar em um só. Então, tem tantos cervos agora que eles começam, porque a vegetação ela vai crescendo até virar árvore, para que a árvore dê sementes, para que a árvore chame pássaros, para tudo isso. Só que agora as árvores não crescem, porque na medida que elas já vão crescendo um pouquinho, a população dos cervos é tão grande que começa a comer os vegetais todos. Quando você aí, indiretamente, acaba com os vegetais
que iriam ser comidas dos passarinhos, dos castores. Então, a gente vai ver que tudo começa ali dos coiotes também. Então, a gente vai ver que os cervos também começam a matar tudo, até mesmo os ursos. Olha só, até os ursos começam, não matando os ursos, mas vai influenciar até mesmo nos pássaros que comeriam as frutinhas. Os ursos geralmente comem as frutinhas, agora não tem mais frutinhas. Então, a gente vai ver que começa a desequilibrar tudo, certo? Então, com a vegetação pequena, muito baixa e muitos cervos, a vegetação agora não tem mais os castores para montarem barragem nos rios, correto? Os rios começam a ter erosão, porque agora não tem árvores, não tem troncos. E começam os rios a desviarem. Assoreamento. Então, a gente vai ver que, olha a conexão do lobo com os rios. Quando depois eles reintroduzem, nos anos 90, reintroduzem os lobos, porque aí eles vão vendo que o parque está acabando. Acabando. Aí eles trazem os lobos de volta, começam a trazer os lobos cinzentos. Aí o lobo cinzento começa a vir, começa... 5 lobos que eles colocaram, né? Começam a colocar os lobos, começam a reproduzir, e só que uma coisa interessante, os cervos começam a entender que o comportamento dos cervos, eles começam a entender que eles não podem ficar ali no vale, eles têm que ir para áreas mais acima. E aí começa um balanço diferente, aí começa a reintrodução. Os cervos já não são menos cervos, com isso a vegetação cresce, aí convida de novo os pássaros, convida os castores, eles constroem barragens agora nos rios, e os rios começam a mais ou menos voltar para onde eles deveriam estar em primeiro lugar. Uma conexão de um lobo com o rio. Olha para você ver. Então, tudo é interconectado. Isso é, assim, uma historinha. Leiam direitinho os detalhes, mas para a gente ver as interconexões. Estamos conectados. A gente vai ver que... Eu vou perguntar a vocês aqui se vocês conseguem fazer alguma conexão entre 3 coisas. Primeiro, pensa, uma aranha, tá? E quem souber, não grite que fale não, para todo mundo ver a historinha. Mas pense com vocês. Uma aranha, uma cabra e um violino. Tem alguma conexão? Uma aranha, uma cabra e um violino? É meio estranho, não é, gente? Para quem assim, a gente fala, meu Deus do céu. Uma aranha, uma cabra e um violino. Onde que está essa conexão? Interessante, porque a gente vai ver que as cordas do violino mais potentes, as melhores, que produzem o melhor som, vêm da teia da aranha, certo? Porém, para você fazer um violino, quantas aranhas teriam que ser domesticadas, vamos colocar assim, para ficar ali? Só que a aranha é um animal canibal. Uma mata a outra se ficar muito tempo junto. Então, não dá para colocar tanta aranha, para fazer tanta corda, tanta fibra, para poder fazer vários violinos. Só que os cientistas vêm e fazem o quê? Pegam as aranhas, pegam a proteína que a aranha tem para fazer a teia, e naquela proteína elas introduzem para as cabras. E a cabra vai ter um leite. E no leite da cabra, eles conseguem ter aquela proteína abundante. E com as maquinagens e o laboratório, eles conseguem, do leite da cabra, fazer muito mais daquela proteína para fazer a corda do violino. É fantástico, gente. Que interconexão magnífica com a sabedoria, com tudo isso. E outra, é 5 vezes mais forte do que o aço. Não imagino, mais forte do que o aço. Então a gente vai ver que, uau, quanta coisa! A gente acha que talvez não tenha uma coisinha a ver com a outra. E se a gente for pensando, tudo pode ser interconectado. Então, quando eu decido quebrar algo, acabar com algo, maldizer até alguma coisa, por que isso não funciona, jogar fora, até para destruir, a gente pode destruir com carinho. Podemos ou não? Quando uma coisa já não serve para você, você pode desfazer daquilo
isso aqui tá velho, não presta mais, joga fora. Ou você pode fazer de uma maneira diferente. Muito obrigado que você serviu até hoje. Hoje agora é dia de passar para frente. A gente faz isso com as nossas vestes? Não. Tem que olhar, tem que ter carinho. Porque às vezes você já usou essa bata aqui, não sei de quem foi, mas alguém usou em algum momento. E serviu para aquela pessoa até aquele dia. Aí, às vezes, um dia você não tem, aquela roupa não cabe mais, ou já não é mais seu estilo, ou você ganhou outra de aniversário, e você quer passar aquela roupa para alguém. Você pode muito bem pegar a roupa, embolar ela toda, jogar no saco, e falar, olha que coisa mais horrível, já saiu de moda. E desfazer daquilo com uma certa energia, certo? Ou a gente pode lavar, dobrar, e às vezes já virou revendo, e pode ser um pano de chão. Mas você pode muito bem dizer, abençoe, eu te abençoo pelo tempo que eu precisei. Você me serviu. A gente faz isso com pessoas, pessoal. Às vezes, quando a pessoa não presta mais pra gente, a gente joga fora. A gente tem que olhar muito. Porque às vezes alguém já nos fez tão bem, ou nós fizemos tão bem a alguém, e no dia que você fala um não, ou num dia que você não encaixa mais, a pessoa talvez mudou alguma coisa nela, não quis mais, você simplesmente... Aquela pessoa fez tudo errado, não presta, não gosta. Mas e aquelas coisas boas que ela já fez? Então é importante a gente lembrar disso. Tudo é interconectado. Toda a energia que a gente coloca vai em algum momento voltar para a gente. Por outro meio. Olha que você vê um lobo com um rio. A gente acharia que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma cabra com um violino. Mas você vê que um passa para o outro. Então, cada energia boa que você coloca nas coisas, em algum momento vai ser interligada a algo que vai voltar para você. Então, a gente vê no Espiritismo o como é bom a gente entender que a gente faz parte de um todo. Né? Ali é como é que fala? O resultado, né? Do que acontece. A gente vai entender que existem ciclos que são necessários, alguns ciclos nós não devemos interromper, e outros, talvez a inteligência nos foi dada justamente para alguma mudança. Eu deixo a critério de cada pessoa pensar. O que vocês fariam? O que será que a ciência está caminhando? A gente vai ver que o gene, né, nesse caso aqui, foi... Estou pensando aqui nos mosquitos. Aqui a gente está falando da África e na malária. Malária, gente, é ainda o que mais mata. A gente pensa nos grandes animais, né? Mas, na verdade, os que mais matam são desse tamanho. Então, a gente olha e fala assim, os mosquitos, será que eles têm algum purpose? Será que os mosquitos que conduzem a doença da malária, será que é o nosso dever interferir ou não? Será que é um ciclo natural? Porque isso tudo, quando a gente fala espiritismo, as pessoas querem olhar somente... Né? Muitas vezes a gente quer só ver o aspecto religioso, mas o espiritismo é ciência também. Será onde que nós deveremos interferir ou não? Nesse caso, há um grande estudo que está sendo feito, tem outros que já foram feitos. Se você pudesse erradicar a malária da África, você faria? Sim. Todos nós. Vocês matam mosquito quando passa perto de vocês? Uhum. Não é mosquito, não é pernilongo, né? No nosso caso, porque é mosquito, mas é um mosquito. Será que alguém aqui, quando aquele vem... E quando faz aquele barulhinho, gente? Não Pior é. vem assim, todo mundo fica assim, equilibrado, tranquilo. Não, deixa ele, coitado. Não sei. É isso que eu tô falando. São coisas pra gente refletir. No caso, você mataria um mosquito que passa a malária para alguém? Né? É uma coisa para a gente entender alguma interconexão e para a gente estudar mais a ciência. Nesse caso, o Nolan e Crisantes é um time e eles jogaram 600 mosquitos que foram mudados o DNA. E esses mosquitos, porque qual mosquito que mata? O homem ou a mulher? Da malária. Somente um passa a malária, as mulheres. Tem gente rindo, né? Então, só as mosquitas vão passar a doença da malária.
Então, o que acontece? Eles vão mudar o DNA de alguns dos mosquitos homens para eles se tornarem como hermafrodites. Que aos poucos eles vão se tornar... desculpe, ao contrário. Então, as mulheres vão se tornarem homens. Porque o mosquito homem não passa doença. Então, eles fizeram isso em 600 mosquitos para que, com o tempo, com a multiplicação, os mosquitos das mulheres iam adquirir a mandíbula, se é uma palavra, eu acho que o mosquito não tem mandíbula, mas vocês entendem, não é a boca mesmo, como seria a palavra? Não. Não é não? Não. Não é nem um ferrão, é realmente... Pense que o mosquito tem mandíbula. Eu sei que não tem... É a boca, tá? Do mosquito, não é o ferrão, porque o formato disso aqui muda para um masculino. E com o masculino, o ferrão já não encaixa. E aos poucos, aquele mosquito vai se tornar como se fosse a mulher, mas já com o aspecto homem, e não consegue morder a pessoa, e a pessoa não tem a malária. E com o tempo, não vão nem reproduzir. E aí, no caso, como se diz, você começa ali com uma... Eu brinco, pessoal, para quem está na internet, depois manda e-mail. Nossa, não existe mosquita. Eu sei que não existe. É uma brincadeira, a gente gosta de falar coisas. Então, você coloca os dois mosquitos e, com o tempo, você vai vendo que vai se transformando até que todos sejam homens. E aí, não pode passar mais o gene. Mas o mosquito também morre, gente. Vai chegar uma hora que não vai ter mais... Se a gente muda todo para homens, tem como reproduzir então? Então a gente vai vendo que, como fez com o lobo, estão fazendo com os mosquitos. Onde é que nós temos que pensar no todo? Não estou falando que deve ser feito ou que não deve ser feito, mas é uma reflexão que teremos que fazer. Estamos todos interconectados. Eu acho que seria mais eficaz uma vacina. Uma vacina? Sim, uma vacina. Né? Então a gente vai ver, e aí entra aqui, lá na ilha de Réunion, na Polinésia Francesa, tem uma ilhazinha linda, maravilhosa, uma ilha. Aquelas ilhas que a gente faz, eu quero estar lá. Só que nessa ilha existe, os homens levaram com eles, na época não tinha nada, era somente, né? Mas os homens levaram ratos. E os ratos começaram a invadir. E rato multiplica, gente. A gente sabe que os ratinhos do Ceará aqui, de vez em quando, aparece um, né? Mas é muito raro, viu, pessoal da audiência? Muito raríssimo. Mas de vez em quando pode aparecer um camundongozinho assim, falando um oi pra gente. Mas eles se reproduzem, certo? E isso não foi só camundongos. Aí, no caso, essa ilha começa a ter os ratos e multiplicando. Agora, os ratos começam a comer o quê? Todas as suas... não só as suas presas, mas antes eles não eram nativos daquela ilha. E começam a comer os bichinhos. E quem é que come os bichinhos? As aves. Mas se as aves não têm os bichinhos para comer, como é que faz? Não tem mais aves. E aí não tem os bichos maiores também para comer as aves. Começa a mudar como a história de Yellowstone também, mas de uma maneira diferente. Essa cientista, a doutora Araceli Samaniego, ela entrou com um projeto e disse: teremos que matar todos os ratos em Réunion. Todos. Porque se a gente deixa, não um, mas dois, vai se reproduzir tudo novamente. Então, ela fez isso. E acabou com todos os ratos. Os vegetais os pássaros voltaram, os vegetais começaram a dar frutinhas, as aves. Então, começa tudo a voltar ao seu equilíbrio, porque o homem levou com ele, né? No rato não é um animal, mas a gente seria considerado um animal. É um animal. Eu estou tentando assim dar um nome assim mais, né? Mas Então os ratos vão lá, mas eles não são daquela ilha, por algum motivo. Os homens levaram para lá. Então a gente está interferindo em tudo, em tudo. A gente vai ver que essas conexões elas estão em todos os lugares. Quem já ouviu falar no efeito borboleta? O efeito borboleta. Na verdade, veio da teoria do caos, né, do caos.
E o efeito borboleta basicamente diz que qualquer coisa bem pequenininha, qualquer movimento, qualquer mínima ação vai ter uma reação em qualquer outro lugar. Dar um exemplo, uma borboleta que bate as asas aqui no Central Park de Nova York vai ter um efeito de um tsunami lá em Tóquio, no Japão. Tudo está interconectado. É verdade isso? Tudo. Será que você estando aqui hoje, você mudou a sua vida? Os cursos da sua vida hoje? Essa é a teoria do caos. Se eu não tivesse feito aquilo, vou dar um exemplo, às vezes, vamos pensar assim, se você tivesse, não sei, quem nasceu em 1985, vamos fazer de conta. Se em 85 você nasceu, aí com 15 anos, você vai para a escola e conhece uma menina que você se apaixona. E ali, seus pais falam, estamos indo para os Estados Unidos. E você diz, tchau, vou ter que ir. Né? E você vem para os Estados Unidos. E você aqui casa, isso, tem filhos, e aí a sua filha conhece a filha dela, e você fala, uau, se eu não tivesse vindo para os Estados Unidos, talvez... Quem é que já pensou nos talvezes da vida? Não é? Se eu tivesse... Então a gente sabe que um pneu furado muda a nossa vida. Muda completamente o percurso. Quem encontrou assim, alguém que você não tinha ideia num acaso? Às vezes você foi naquela festa. Naquela festa você... Ou então você foi naquela noite, naquela boate, que encontrou com aquela pessoa que você apaixonou e ali mudou a sua vida completamente. E aí você fala, nossa, se eu tivesse ficado em casa naquela noite, tudo seria diferente. Né? Será que onde que entra a fé? Será que a gente também deve caminhar pensando, existe uma... Se eu entro com um propósito, se eu ando na minha vida com um bom propósito, tem jeito de errar, gente? Não é? Então, esse efeito é muito interessante, porque é uma das leis da natureza, essa teoria do caos, né? Em que tudo tem uma razão de ser. Agora, quando eu começo a agir pelas minhas vontades, só pelo meu ego, pelo que eu quero, será que isso também vai ter consequências? Né? É interessante. Hoje nós estamos aqui. Talvez alguém que está aqui falar, não ia acontecer nada diferente. Ia estar em casa assistindo novela, ia, né, assistindo jogo, ou não. Ou às vezes aquilo te tirou para você escutar algo aqui para mudar a sua vida. Certo? No Evangelho segundo o Espiritismo, é muito interessante essa lei, né, de tudo que acontece, de causa e efeito. A justiça e bondade divinas são evidentes nas manifestações da lei de causa e efeito. Se Deus, né, se Ele é soberanamente bom e justo, Ele não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justo há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem se compenetrar-se. Se Deus é bom e Ele é justo, Ele também permite o livre-arbítrio. Né? Então, quer dizer, será que Ele pune, então, você morre, você fez aquilo errado aquele dia, tal época, então vai sofrer agora uma doida. Ele faz isso? Não, Ele simplesmente permite que você colha com as suas escolhas. Só isso. Mas e se a gente ficar ignorante? E se foi obsessor, gente? Não foi eu não fiz nada disso, foi meu obsessor. A gente usa isso de vez em quando? É mais fácil. É mais fácil a gente culpar o obsessor, não é? Porque sempre aparece. De vez em quando aparece um aqui entrando, tira esse obsessor, sei que eu tô com obsessor, tira de mim. Aí eu, tá bom, vamos lá. E às vezes é assim mesmo. Os telefonemas que às vezes eu recebo, é assim, vai lá tirar o exorcista a casa de fulano. Meu Deus, sabe? Tem hora que é assim, vai lá exorcitar a casa. Aí eu falo, mas o que vocês fazem lá? E tá, bebedeira danada, festa. Eu falo assim, mas como é que eu vou exorcitar a casa? Vocês estão convidando os seus afins, né? Não, mas não sei o quê, mas às vezes você tá fazendo tudo errado lá fora, tá trazendo a sua... Não tô falando isso, é óbvio, existe lei de causa e efeito, só isso. Agora, se você quer quebrar aquele padrão, tem jeito. Claro que tem. Então, é como se diz, o amor cobre uma multitude de pecados. E às vezes somos, sim, obsidiados. Às vezes, ontem a gente estava falando disso aqui. Às vezes a gente está tendo uma obsessão que a gente fala, meu Deus, eu nem me
peguei quando eu estava lá dentro. Na hora que eu vi, eu já estava fazendo tudo errado. Eu já estava no meio disso. Uma hora a ficha cai. Uma hora alguém te fala algo. Uma hora o seu mentor te intui. Basta você, né, agora tomar uma atitude diferente. Quem que já fez coisa errada, gente, na vida? Mas também, quem aqui já teve um momento lúcido de falar, acho que agora eu vou deixar o cigarro. Acho que agora eu vou começar a frequentar um lugar bom. Agora, todo mundo também teve esses mentores. O bom é que os nossos mentores estão sempre ali, só esperando a gente escutar, né? Em assuntos, isso aqui no livro Ação e Reação, nós também falamos desse livro, foi o João que não foi o João. Falou ontem na oficina dos sentimentos. Em assuntos da lei de causa e efeito, é imperioso não olvidar que todos os valores da vida, desde as mais remotas constelações à mais mínima partícula subatômica, pertencem a Deus, cujos inabordáveis desígnios podem alterar e renovar, anular ou reconstruir tudo o que já está feito. Então, existe fatalidade, gente? Nasceu para ser assaltado, nasceu para dar tudo errado, né? Tem gente que fala assim, esquece, já nasci assim, vai ser tudo errado mesmo na minha vida, nada dá certo. Quem conhece a pessoa também que, nossa, eu só tenho... Não é assim. Tudo pode ser alterado. Quem que já vê? Porque a gente fala assim, mas as circunstâncias. Se você quiser colocar culpa nas circunstâncias, ela vai ser dona de você. Aí você vai viver nas circunstâncias, né? Vai sempre falar que é circunstâncias. Quem é que nunca fala que a culpa é dele? É sempre do outro. Meu marido que é um traste, meu filho que não sabe me obedecer, não sei o que, não sei o que, não sei o que, minha mulher que não presta. Nunca que olha para ele e fala assim, mas eu também não sou um fogo que se cheira assim também não. Às vezes é hora da gente olhar para a gente no espelho com uma, né, realmente nu, ali, com o rosto, olhar e falar, você também está fazendo muita coisa errada, para de culpar os outros, que aí você vai ter mais poder. Quanto menos você culpa os outros, mais poder você tem na sua vida. É ou não é? Porque você vira dono da sua vida. Eu tento não culpar. Claro que às vezes a gente fala, fulano, é mais fácil. Mas na hora que a gente olha pra gente e fala assim, mas você também tá meio outras pessoas agora. Né? Aí você fala, não entendi o recado. Então, por quê? Porque eu prefiro ter mais poder na minha vida do que ficar uma vítima de tudo. Nós temos períodos que realmente os outros fazem o mal pra gente. Quem que já não sofreu algum trauma, talvez, na vida? Alguma coisa, um acidente, uma doença? E a gente olha e fala, eu não pedi aquilo. Sim, mas se aconteceu, você quer viver todos os seus dias agora dependente daquilo que aconteceu? Ou você quer se livrar daquele, né, daquela responsabilidade que vai agora ser dono da sua vida? O que tem a ver o oceano, um deserto no Saara e a floresta amazônica? A gente vai vendo assim e fala, meu Deus do céu. Primeiro é a cabra com o lobo, com tudo. Uma interconexão. Interessante essa interconexão. Será que a floresta amazônica depende do deserto do Saara? Interessante, né? Mas não tem nada, nem no mesmo continente não tá, gente. Cada um na sua. Não é assim que às vezes a gente gosta de falar? Cada um na sua. Eu não quero nem saber daquela pessoa. Eu não quero nem saber daquilo. Aquela religião não presta. A gente às vezes quer separar as coisas, mas na verdade está tudo interconectado. Não adianta você querer pensar que você é uma ilha. Naquele lugar eu não vou. Aqui eu não piso. Eu não sugiro você falar nem a palavra sempre, nem a palavra nunca. Não é aconselhável, né? Quem já ouviu falar sobre o pó africano? A poeira africana, né? Então a gente vai ver que isso aqui é uma foto da NASA. Ali não é nuvem, é poeira, certo? E essa poeira, ela é feita de fósforo, ela tem todos os anos 22 mil toneladas de fósforo, que pelo vento é levado esse fósforo do deserto do Saara por tudo, vai passando por tudo. Eu estou resumindo tudo que eu estou falando aqui, tá, pessoal? Vocês olham a pesquisa completa. E esse fósforo é a metade do que a floresta amazônica em si produz. E esse fósforo, porque as árvores crescem, correto? O sol não consegue penetrar
até mesmo ao chão, ao solo, para dar o que precisa para a floresta se renovar. Mas esse fósforo, essa poeira, cai na floresta amazônica e passa por todos os buraquinhos até atingir o solo. E é esse fósforo dessa poeira da África que dá o alimento para a floresta continuar se renovando. Interessante, pessoal? Se não fosse então essa poeira, a Amazônia não conseguiria se renovar. As árvores não chegariam a como são. Não seriam o pulmão do mundo. Olha que interessante, né? Os minerais, então, extraídos do chão do Saara, têm um destino final da floresta amazônica em que ela se renova. Então, a gente vai ver que tudo tem interconexão. Ali é a distância, né, que o pó viaja. E é claro que também vai ter vários resultados nos peixes, no mar, alguns resultados considerados negativos, mas a gente vai ver que, na verdade, nada é negativo. Né? Mas olha quantos quilômetros, né? Pelo menos 5.000 quilômetros. E essa poeira vai todos os anos, a mesma distância. Interessantíssimo. A gente vai olhando a pergunta do Livro dos Espíritos 5, 3, 8. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Então, toda a natureza, né, tem ali os espíritos comandando, os espíritos presidindo sobre isso. Aí, a resposta, que o serão ou que foram. Então, nós sabemos que existem. Né? Quando ali no barco, Jesus, né, acalma a tempestade, a gente pode chegar lá nisso, se der tempo aqui, mas eu quero mostrar umas coisinhas, não vai. Mas a gente vê, Jesus fala com autoridade ali para a tempestade, né? Tanto que a gente vê lá quando... Nossa, que homem é esse que acalma a tempestade, que ele dá uma ordem e os ventos param? Vocês pensam que era o vento normal, assim, que a gente fala? Seria derrogar a lei da natureza. Se Jesus pode fazer algo contra a natureza. Mas se são os espíritos ali, e Jesus pelo menos ordena a eles. Chega. Vocês entendem o que eu estou falando. Mas com a sua autoridade moral. Então a gente vai ver que tudo que a gente não entende existe uma perfeita ordem e uma perfeita causa. Mas não entendemos ainda. São os milagres, né? Quando a gente estudar, vocês já estão nos milagres na Gênesis? Não, né? Nossa, fantástico. Então, assim, quando a gente vai estudar a parte dos milagres, a última parte da Gênesis, aí a gente vai vendo, assim, meu Deus, não é nada milagre, não existe isso. Existe uma resposta precisa. E com a ciência a gente vai entendendo. Na produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúnem em massa? Em massas inumeráveis. Interessante, ontem, quem viu a palestra do Dr. Frutuoso? Alguns de vocês viram. Quem viu a palestra completa, gente? Fala a verdade. Fala a verdade que Deus está escutando. Porque foram 2 horas. E eu vi todo mundo na hora que vocês entraram. Então não adianta, não é só Deus que está escutando, não, porque eu estava lá junto com ele. Então eu sei quem entrou faltando 10 minutos. Não tem problema. Isso Eu não usei o Facebook dela, mas era eu no Facebook. Não tem problema. O negócio aqui não é para mim, não é para o professor Sérgio, é para quem quer aquela sabedoria. Eu sugiro vocês olharem essa palestra, fantástico. Ele veio aqui, está no Facebook do Ceará. Então a gente vai ver que uma parte ali, algo que ele falou foi incrível. Quando a gente estava falando, a pessoa perguntou sobre a ingestão de carne, e eu não estou aqui para dar sermão, para nada, tá? A gente vai... alguém perguntou, ele perguntou a um espírito, eu acho que era o Frederic, né? E ele perguntou, Frederic, como que o peixe, como que entra o peixe? Porque eu sinto assim, se o peixe tem sentimentos, porque a gente vai ver que as vacas, os animais, né? Mamíferos, principalmente, todos eles têm a gente vê que eles conseguem sentir. Antes de ir para o matadouro, eles sentem. Mas ele falou assim, mas e os peixes? Porque eles são considerados, ele falou assim, eles não sentem também? Quem lembra a resposta? Agora eu vou saber se vocês assistiram mesmo. Semana coletiva, né? Fernanda estava lá na hora. Porque os peixes não têm vou colocar assim, um sentimento isolado. Eles formam uma aura em cardume, né? Então, quando você só tira um peixe, não é a mesma coisa. Então, eles sofrem muito menos. Porque é uma
o perispírito, vamos assim dizer, pelo cardume, e não por um animal só. Então, tipo assim, que não era uma coisa igual se matasse um animal que sentia, mas não seria com tanto impacto. Com tanto impacto. Porque é o todo que faria o impacto. Se você só tira um, o impacto é menos. Interessantíssimo a gente estudar. Por que a gente estuda, então? Né? No caso, pelo estudo do Espiritismo que ele veio com esse conhecimento, que ele estava lá na hora da materialização e que o Espírito deu a ele essa resposta. Aqui a gente já viu, né? Lá em Mateus, quando a gente falou de Jesus, não fez nenhum milagre ao apaziguar a tempestade. Né? Ele usou apenas o seu conhecimento das forças que regem o universo. Né? E a sua superioridade moral para ordenar, lembra, para ordenar os orientadores invisíveis da atmosfera. E ele só pediu para que fizesse cessar a tempestade. Então a gente fala, uau, como que isso? Eu entendi agora, entendi o recado. Nós não vamos entrar por aqui, mas eu queria perguntar a vocês, quem já ouviu falar na teoria dos 6 graus de separação? Já ouviram falar disso? 6 graus de separação. Gostei. Tem até um filme, mas não sei, nunca assisti o filme, não sei se tem nada a ver. A gente já está chegando no finalzinho, não vou passar muito não. 6 graus de separação. A teoria veio, Stanley Milgram, é um dos meus favoritos. Ele fazia tudo, ele era um psicólogo meio assim, não fazia tudo dentro do quadradinho, não. Mas todos os resultados das pesquisas dele são fantásticos. Então, mas mesmo antes dele já vinha essa teoria de que, vamos resumir por causa do tempo, mas você consegue pensar que dentro de 6 contatos com alguém que você conhece, você consegue se colocar junto com qualquer outra pessoa no mundo, como se diz assim, 6 apertos de mão seria o contato para você, entre você e outra pessoa. Somente por 6 contratos. Um dos meus contatos já apertou a mão com alguém que teria um contato com outra pessoa, já apertou a mão com outra pessoa que chegaria naquela pessoa final. Somente por 6. E na maioria das vezes, somente 4 ou menos. Por exemplo, uma pessoa que pensa no... Não quero entrar em político, vamos, sei lá, no presidente. O presidente Trump, ele está aqui agora. Vamos tentar que em 6 pessoas que você já apertou, em uma pessoa que você já apertou a mão, ela já apertou a mão com apenas uma pessoa dos contatos dela, mais uma, e dentro de 6, essa pessoa já apertou a mão do Trump. É fantástico, gente. O ciclo volta, né? Hã? O ciclo volta. Não é um ciclo. Nesse caso, entre uma e outra. Você está falando entre uma pessoa e outra, só necessita de 6 conexões, em que uma tinha direto à outra. Por exemplo, eu conheço a Anne e aperto a mão da Anne. A Anne tem vários contatos, mas ela já apertou a mão da Mônica. E a Mônica já apertou a mão de alguém que já apertou a mão de alguém que apertou a mão do Trump. Então, com 6 contatos, você e o Trump já tiveram alguém que já conheceu. Deu para entender, pessoal? É uma ponte. Um vai apertando. Então, olha como o outro. Por isso que a gente vai ver que na experiência de Milgram, ele falou assim que a experiência dele chamava como o mundo é pequeno. Aqui não é assim, a gente está numa festa e você na festa fala, você conhece fulano? Fulano conhece o ciclano? Não, já conhece a nossa, conheci ele lá de... lá de Governador Valadares. Se bem que Governador Valadares aqui todo mundo conhece todo mundo. Mas sempre um conhece, de fatos, de não sei o quê, e você vai conhecer, você fala, não conheço fulano. Então, eu vou colocar um videozinho só para a gente ver exatamente como funciona. Esse videozinho eu gostei porque... quem conhece aquela Anitta? Ela é uma cantora, certo? Quem já ouviu falar da Anitta? Talvez não? Ok. Eu, na verdade, não conheço nenhuma música. Não sei, mas eu fui pesquisar, mas conheço. Sei quem é a Anitta por causa da pesquisa, porque eu não estou por fora de coisa. Quem já ouviu falar de Walt Disney? Disney? Todo mundo já ouviu falar do Disney? Será que dentro de 6 contatos, a Anitta teria alguma conexão com o Walt Disney, né? Então, só para a gente entender esse contato. Vamos ver se o vídeo vai pegar. Tomara que pegue, que é engraçadinho. Vai lá.
Não passe aqui. Já estou aqui de profetisa, Débora. Come on, come on. Agora, bichou mesmo, porque o negócio parou aqui. Mega Curioso apresenta que o Walt Disney a Anitta. Ele ganhou 6 graus de separação. E lá vamos nós para mais um episódio da nova temporada da exclusiva Teoria dos 6 graus de separação. Hoje vamos apertar forte o botão da aleatoriedade e tentar ligar em 6 conexões o mestre Walt Disney, a cantora Anitta. Bora lá? Walt Disney, animador, produtor, cineasta e criador de um personagem aí que você talvez já tenha ouvido falar. Mickey Mouse é o nome dele. Com incontáveis desenhos e longa-metragens, ele iniciou um projeto em 1945 com um parceiro bem inusitado, Salvador Dalí. Salvador Dalí, um genial pintor conhecido por suas obras surrealistas e por sua extravagante excentricidade, foi chamado também em 1945 para ajudar no filme Spellbound, de ninguém menos que Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, o famoso diretor, é conhecido como mestre do suspense, e seus filmes são eternos clássicos cultuados por amantes do cinema. Em 1974, foi entrevistado por outro gênio, Andy Warhol. Andy Warhol, o grande pintor, foi uma das figuras mais criativas e influentes do movimento pop art na década de 60. Em 1978, se encontrou com o jogador de futebol Pelé. Pelé, considerado o maior futebolista da história, deixou sua marca na seleção brasileira e no Santos, e em diversos eventos se encontrou com outro rei do Brasil, Roberto Carlos. Roberto Carlos, o cantor e compositor, é um dos principais nomes da música brasileira e com seu já famoso especial de fim de ano, todo ano na Rede Globo, já cantou ao diversos artistas, entre eles Anitta. A jovem cantora que começou na Hits e que está a apenas 6 graus de separação do mestre Walt Disney. Nos desse Mega Curioso apresenta... Entenderam como funciona? É super interessante? Todos nós. E depois eles fizeram várias pesquisas disso. E realmente não passa de 6. Na maioria apenas 4. Para a gente ver como que a gente está interconectado. Aí vai falar, mas um sultão lá no deserto da Arábia, como que eu vou ter em menos de 6 pessoas algum contato com alguém que apertou a mão com outras pessoas? Em menos de 6 chegaram um sultão. Eu já apertei a mão de um sultão lá no Mirolist. Então, quem já apertou minha mão, em algum momento eu já apertei a mão do sultão, e vocês, então, com menos de 2 pessoas, chegaram um sultão na Arábia. Entenderam como a gente está tão interconectado? Então, a gente vai vendo essa energia maravilhosa que basta nós passar para frente. Basta nós falar. Se eu tenho essa interconexão no mundo todo, ele só vai mudar quando a minha energia poder passar para o outro, passar para o outro, passar para o outro, e chegar realmente nesse todo que é o amor. Sem as distinções de raça, de caça, de sexo, disso, daquilo. Então, a gente vai ver que a gente é muito mais próximo. O mundo é muito menor, de certa forma, do que a gente acredita ser. Quem aqui já falou como o mundo é pequeno? Não é assim? Na verdade, não é que o mundo seja pequeno, é que nós estamos muito conectados. Então, existem ciclos que interrompemos? Sim. A gente vai ver que existem ciclos que interrompemos, existem ciclos que devemos seguir, mas que, na verdade, tudo se torna, né, uma evolução. Lembra da pergunta, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Chegar até a evolução. Evolução do princípio inteligente. Criação do espírito por Deus. Depois disso, vida de relação na Terra. Morte do corpo físico. Volta ao plano espiritual. Se necessita de um novo plano de aprendizado na matéria, sim, reencarnação. Volta um novo ciclo. Até que chegue um momento em que necessita de um novo ciclo de aprendizado na matéria? Não. Continua a evolução no plano espiritual. Construção eterna do conhecimento e da felicidade, auxiliando a Deus. Então, nós já apertamos a mão de Allan Kardec. Já, em menos de 6. Em menos de 6, em algum momento, apertamos a mão de alguém que já apertou a mão, de alguém que já apertou a mão. E podemos falar que em 6 conexões chegamos a Allan Kardec. Na verdade, chegamos a qualquer pessoa. Então, a gente vai ver que maravilha. Quem aqui quer ser um desse construtor, né, do conhecimento e da felicidade, auxiliando a Deus? Quem quer ser auxiliador de Deus? Né? Quem quer ser uma
uma pessoa que fala, eu trabalho direto com Deus. Olha que gente, todo mundo pode. Hoje a gente trabalha ali para o filho dele, né? Somos todos. A gente trabalha ali para Jesus. Então, olha que maravilha a gente falar, eu trabalho com a equipe do Dr. Fritz, que trabalha com a equipe daqui, ajuda ali, eu trabalho. A gente quer auxiliar o bem. Tenha só cuidado para não querer auxiliar os títulos. Eu quero trabalhar com fulano, porque fulano tem o título de tal e pode me ajudar e tudo. Mas eu não. A gente tem que pensar, eu estou falando não Débora, estou falando todos nós. Eu quero trabalhar auxiliando a Deus. Quando alguém chegar para mim, para quem você trabalha? Para Deus. Eu trabalho para Deus. Imagina a proteção, gente, que patrão é esse? Quando você fala, eu trabalho para Deus, eu ajudo a Deus. Então, termina essa palestra, a gente refletindo sobre esse ciclo, sobre essas interconexões, que não é que o mundo é pequeno, é que nós estamos muito mais interligados do que a gente pensa estar. Então, vamos tentar interligar um ao outro, com muito amor, com muita paz, pensando assim, esse aqui é meu irmão, esse aqui também é meu irmão. A gente olha aqui todo mundo, né, fantasiado de uma coisa boa, todo mundo assim com... Imagina os caráteres, né? Aqui no caso, estou sendo a juíza, a profetisa Débora lá, do tempo da Bíblia. Aí vem a Baianinha ali bacana, vem o Francisco Frei Luiz, vem até o Galbi Peixoto apareceu aqui hoje, mas a gente vai ver que a irmã Sheila, mas a gente vai ver essa interconexão que somos todos. Vamos escolher, então, apertar a mão de alguém, passar uma energia boa, porque essa pessoa vai passar. E com menos de 6, em algum momento já chegou em Jesus. E vamos chegar até Deus com esse aperto de mão. Então é isso aí, gente. Obrigada. E vamos daqui a pouco celebrar o nosso dia de aleluia. Obrigada.